Paz do Senhor, meus amados irmãos. Sou muito feliz nesse dia, porque eu posso compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor. O Senhor, Ele quer falar comigo e com você nessa hora. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 26. Aleluias. Hoje nós vamos falar sobre Isaac na terra dos filisteus. Né? Aleluias. Então diz assim, olha, eu vou ler a partir do versículo 1. E havia fome na terra, além daquela primeira fome que nos dias de Abraão, por isso foi Isaac Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Agora eu vou ler lá no versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então Isaac ele fez plantações ali em Gerar e ele colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Oh glórias, aleluias. Então essa é uma palavra muito forte, amados, uma palavra de fé para nós. Uma palavra que Deus nos mostra que Ele ainda faz milagres em todas as áreas da nossa vida. Mas sabe o que precisa, amados, para o milagre acontecer? É nós obedecermos a voz do Senhor e guardar o mandado, guardar os preceitos, guardar os estatutos e as leis do Senhor. Assim como o pai de Isaac guardou, assim como Abraão guardou e obedeceu a voz do Senhor, Isaac também obedeceu ao Senhor e ele foi bem sucedido. Ele alcançou as promessas de Deus na vida dele. Ele estava numa terra que não dava nada. Tudo que eles plantavam, nada não nascia. Eles estavam passando por uma grande dificuldade. Todos estavam indo embora. Estavam indo para o Egito, fugindo da fome, fugindo da seca. E passava o Joãozinho, passava a Mariazinha. Vamos, Isaac, o que você vai ficar fazendo aqui, Isaac? Vamos embora dessa terra. Essa terra não vai dar mais nada. Mas Isaac, ele não saiu dali, porque ele sabia que Deus tinha uma promessa para cumprir na vida dele. E o Senhor apareceu para Isaac. O Senhor falou: não vai, Isaac, para o Egito. Fica aqui nessa terra. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações na nossa vida que é somente pela fé mesmo que nós passamos. Porque o Senhor, Ele fala: fica que eu vou te abençoar. Não vai para onde os outros estão indo. Todos iam para o Egito, mas o Senhor falou para Isaac: fica aqui, Isaac. Não vai para o Egito, porque eu quero manifestar minha glória. Porque todos estão fugindo para o Egito, mas eu sou contigo e eu vou fazer um milagre acontecer. Mas para isso você tem que ouvir a minha voz e você tem que obedecer. E Isaac, ele experimentou um milagre de Deus. Isaac, ele obedeceu à voz do Senhor, porque o Senhor falou que ele ia abençoar ele. Ele falou assim: irmão, se o Senhor falou que vai me abençoar, então eu vou plantar, ainda que seja seca, ainda que tenha fome, eu vou
eu vou plantar, porque alguma coisa vai sair. Alguma coisa essa terra vai ter que me dar, porque o Senhor, Ele já falou que Ele vai me abençoar. O Senhor, Ele falou que Ele é comigo. Ainda que não tenha água, mas o Senhor, Ele é o dono de tudo. O Senhor é que faz o milagre acontecer. E ele creu na palavra que o Senhor falou para ele. Isaac, ele plantou naquela terra. Ele plantou, amados, na terra. E ele semeou. E naquela terra que não dava fruto nenhum, aonde não havia esperança, aonde todos já tinham ido embora, e os poucos que ficaram ainda falavam, podia pensar que ele era louco, aonde já se viu plantar naquela terra seca, era como plantar num deserto, não nasce nada. E eu acredito que cada um que arrumava as malas para ir para o Egito, passava na frente da casa de Isaac. Isaac, vamos Isaac, o que você vai ficar fazendo aqui? Você vai morrer de fome, a sua mulher vai morrer de fome. Vamos lá para o Egito, que lá tem comida, lá tudo que eu plantar vai nascer. Mas Isaac, ele escolheu obedecer ao Senhor. E ele semeou naquela terra, e ele colheu. Naquele mesmo ano que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais do que ele havia semeado, porque o Senhor abençoou a ele. E ele prosperou, e ele se tornou um homem muito rico, um homem muito poderoso. Sabe por quê? Somente porque ele escolheu obedecer ao Senhor. E você, irmãos, o que Deus tem falado com você? Quais são as promessas que Deus fez na sua vida? Nós temos que guardar as promessas de Deus no nosso coração, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Assim como Isaac guardou a promessa no coração dele. O Senhor, ele falou que era com ele e que ia abençoar ele, que ia abençoar toda a descendência dele. E aí iria dar todas as terras para a descendência dele. Então, às vezes o que nos falta muitas vezes é a fé. Porque nós temos mania de crer naquilo que nós estamos vendo. Mas a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, mas que nós esperamos que vai acontecer. Nós temos que andar pela fé, nós temos que viver pela fé. O justo, ele viverá pela fé. A fé, amados, é que vai nos fazer alcançar as promessas de Deus. É pela fé que Abraão, ele guardou os mandamentos do Senhor. É pela fé que Abraão obedeceu à voz do Senhor. É pela fé que Abraão, ele guardou todas as leis e os estatutos do Senhor. E toda a família dele, toda a descendência dele pôde alcançar as promessas de Deus. Às vezes, irmãos, a promessa que Deus faz, às vezes você não vai alcançar, mas o teu filho pode alcançar, os teus netos podem alcançar, os teus bisnetos podem alcançar. Porque o nosso Deus, ele nunca erra, o nosso Deus, ele nunca falha, ele nunca muda. Deus, ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Aleluias! E ele não muda, irmãos. Nosso Deus, ele é imutável. O nosso Deus, ele é Deus de coisas grandes. Assim como ele fez Isaac prosperar numa terra que não dava nada, numa terra seca, que não havia nada. Ele plantou e ele colheu 100 vezes mais do que ele havia plantado. É isso que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer trazer, amados, à existência em nossas vidas aquilo que não existe mais. Oh, decantarabaxeira e andalabás. O Senhor, ele quer te abençoar. E ele diz assim que ele é contigo e que ele quer te abençoar. O Senhor, ele quer, amados, multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu. Ele quer dar à tua descendência todas as terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra.
Toma posse dessa palavra nesse dia, porque o que Deus tem para fazer é coisas grandes, é tremendo o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos andar na fé, se mover na fé. Nós não podemos olhar com nossos olhos carnais, mas nós temos que olhar com nossos olhos espirituais. Temos que visualizar o nosso milagre já, irmãos. Eu não sei qual é o milagre que você precisa na tua vida, mas você precisa visualizar esse milagre e crer no seu coração que vai acontecer, porque o Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. O Deus que começa a boa obra, Ele é fiel para completar até o dia da sua volta. Que o decantará baixeiro, que o Senhor possa te abençoar poderosamente nesse dia de hoje. Oh Deus, eu quero entregar, Pai, a cada um dos ouvintes do Pão da Vida em tuas mãos, assim como o Senhor fez o milagre, Senhor, na vida de Isaac, Pai, que ele prosperou na terra dos filisteus, ele semeou numa terra que não dava nada, Pai, e ele semeou, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais do que ele havia semeado. E eu profetizo na vida dos meus irmãos, Pai, que eles venham colher tudo aquilo que eles têm plantado, Pai, que a semente que eles têm semeado, eles possam colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Venha confirmar o milagre, venha confirmar a vitória, Pai, na vida dos teus filhos, dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Pai, no meio de cada família, Senhor. Entra com cura, entra com libertação, entra, Pai amado, com a salvação, Pai, dentro de cada casa nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.